Ele precisa do Senhor para que a obra seja feita. E a tua igreja carece de ouvir da parte do Senhor a tua palavra, Senhor, por intermédio do teu servo. Então usa ele segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com palmas da igreja. Graças ao povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me encontro feliz por essa oportunidade, irmãos, de congregar mais uma vez aqui com os amados. Já faz algum tempo que eu não visitava o ministério aqui do pastor Fábio. Eu estive lá no Independência, parece que no mês passado, com o pastor Marcos. O ministério também dos irmãos aqui deve conhecer aquele homem de Deus. E Deus está me dando essa oportunidade de agradecer o pastor e a Deus. O pastor pediu que falasse um pouco sobre família com os irmãos. É um assunto muito grande. Falar sobre família, para alguns é muito complexo, mas Deus ele nos dá a graça e a condição de poder falar realmente algumas coisas que eu tenho, como se diz, presenciado no cotidiano. Porque família é mais do que pensamos. Às vezes as pessoas se limitam a família somente uma casa com 4 paredes, mas eu estive analisando e a família, ela foi a primeira instituição criada por Deus, não é? A família, ela compõe-se de pessoas, mas tem origem de Deus, não é? Não é somente um lar onde que corre uma criança, ou que ouve um canto de uma mãe, um sorriso da criança, mas é onde que aquece os corações. Família é o fundamento da sociedade, é o termômetro que mede o estado em que se acha a humanidade. Família é onde o cansado ele alcança o refrigério, onde o refugiado encontra apoio. É onde que às vezes, irmãos, nós chegamos com algum problema e sentamos ali com os nossos familiares e tudo se resolve. É onde que encontramos a paz, a harmonia, a alegria. E Deus pensou em tudo isso. Projetou coisas especiais, porque Deus ama a humanidade. Tanto é que Deus, lá no Jardim do Éden, criou o homem. Mas ele viu que o homem sozinho não tinha condições nenhuma de sobreviver a este mundo. Então Deus faz a mulher para ele, para desfrutar momentos agradáveis, para discutir. Mas nós temos visto, irmãos, como que tem ocorrido nos últimos dias. Muitos lares estão sendo desestruturados. Estamos vendo muitas coisas ocorrer no âmbito familiar. Muitos lares não têm mais essa paz que deveria ter, não tem mais essa alegria que deveria ter, não tem mais esse amor que deveria ter, não tem mais fidelidade que se deveria ter, não se tem mais respeito em alguns locais, alguns lares que deveria ter, porque Deus é perfeito e Ele criou a família para ser perfeita. E no meu dia a dia eu tenho andado em muitos lugares e tenho percebido alguns locais o que tem acontecido, porque nós sabemos que Deus criou o homem dessa forma para comer do melhor da terra, mas nós sabemos que temos também um inimigo que tem agido constantemente em lares, tem causado discórdias, tem causado infidelidades, tem tirado a paz, a alegria, a harmonia, o respeito. E o pior ainda, alguns lares têm chegado ao fracasso devido às violências. E muitos irmãos não têm, como se diz, resistido aos ataques do inimigo, não sabem como resistir. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, desde o início da Bíblia, nós vemos o diabo agindo.
Se formos olhar o primeiro casal que teve, nós vemos a ação do diabo naquela família. Imagina certa vez quando Abel chegou com a sua oferta e trouxe para Deus. Caim, movido de inveja, matou Abel. Não foi à toa que Caim ficou irado, mas porque ele deu lugar ao diabo. E o interessante que eu vejo é que às vezes os lares as pessoas têm desistido, não têm lutado, têm se recuado, têm aceitado a ação do inimigo, têm deixado realmente o inimigo trabalhar nos lares. Se observarmos também lá no livro de Lucas capítulo 15, daqui a pouco eu vou ler o texto que eu vou pregar, viu, irmãos? É só mesmo uma introdução para os irmãos ficar, como se diz, mais atentos. No livro de Lucas capítulo 15 nos mostra também a história de um pai que tinha 2 filhos, e certa vez um daqueles filhos resolveu ir para o mundo, e quando ele volta, nós vemos a ação do irmão dele, ele falando assim: olha, mas o que está acontecendo aqui nessa casa? Mas que barulho é esse? Que música é essa? Que multidão é essa que está tendo aqui na minha casa? Aí chega é seu irmão que estava morto, que tinha desaparecido e voltou. Meu irmão, precisa dessa festa toda? Eu estou há tanto tempo com meu pai aqui, e ele nunca matou nem sequer um cabrito para mim e para os meus colegas. Agora meu irmão, que desperdiçou tudo, gastou a sua herança com meretrizes, aprontando aí fora, e meu pai faz uma festa dessa? Se olharmos com os olhares espirituais, irmão, nós vemos a ação do nosso inimigo. Agora eu não sei qual ataque que o inimigo tem usado na sua família, mas eu quero pregar essa noite, irmãos, que nós devemos resistir, nós devemos lutar pela nossa família. Eu tenho observado nos últimos dias, como eu falei com os irmãos, como tem sido algumas famílias, aqui em Montes Claros principalmente. Eu conheço famílias que não têm mais paz, irmãos. Desde quando surgiu o crack, algumas drogas, mas o que é de lares todos destruídos, homens já velhos, deixando os filhos por causa de droga, mulheres abandonando os lares por causa de droga, filhos abandonando os pais por causa de droga. É tudo plano do diabo. E o que nós vemos que a maioria desses lares são lares de pessoas que não são evangélicas, pessoas que vivem no mundo. E o triste, irmão, é que nós vemos que há cristão e acontece esse tipo de problema. Mas nesta noite, irmãos, eu quero mostrar um texto que me chamou a atenção, de alguém que lutou pela sua família, a favor da sua família. E é assim que nós temos que fazer, nós temos que lutar pela nossa família. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós temos que crer que Ele restaura, que Ele muda, que Ele pega, Ele fecha a sepultura. Nós temos que crer que o nosso Deus cura a enfermidade hoje. Nós temos que crer que o nosso Deus, Ele restaura casamentos. Nós temos que crer que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele age. Eu conheço pessoas que, quando foram para Jesus, estavam com um casamento lá embaixo, mas Deus restaurou. Aleluia! Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 2. Josué capítulo 2. Eu conheço, irmãos, tem 2 adolescentes no lar, que lá o pai desses adolescentes não tem paz na casa. O quarto, a avó tem que ficar presa numa casa separada da outra, os objetos trancados. O pneu de socorro do carro do avô dele tem que ser trancado. Tudo trancado. Que vida é essa?
droga. Eu gostaria de ler com os irmãos, Josué capítulo 2 diz assim, os irmãos encontraram? E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto aqui me chamou a atenção, porque nos fala que Deus tinha um projeto de acabar com a cidade de Jericó. E eu não sei se os irmãos sabem, mas Jericó era uma cidade muito fortificada. Alguns muros dela, os muros chegavam a mais ou menos 6 metros de espessura. Muros muito altos. E os sentinelas daquela cidade, eles tinham a condição de observar alguma pessoa vindo em sua direção aproximadamente 1 quilômetro de distância. Eles já tinham a condição de visualizar, de realmente ver os inimigos. Agora imagina 6 metros de espessura, uma parede. Não era impossível derrubar, irmãos? Mas Deus tinha um projeto ali de acabar com essa cidade, porque as pessoas que viviam em Jericó naquela ocasião, eles estavam ali praticando ações contrárias às coisas de Deus, praticavam sexo deliberadamente e outras coisas mais. Então é uma cidade que realmente não tinha o temor de Deus. As pessoas não estavam nem aí com Deus. Podia fazer tudo, entre aspas. E a Bíblia nos fala, então Deus decidiu acabar com aquela cidade. Deus falou assim: olha, Josué, envia 2 homens até aquela cidade e observa lá. E é para acabar com tudo. Só que os espias, eles foram até Jericó, e quando chega lá, vai para a casa de uma mulher, uma meretriz, uma prostituta, uma mulher que vivia rejeitada pela sociedade, uma mulher pobre, discriminada, uma mulher que, entre aspas, não tinha valor nenhum para as pessoas, uma pessoa que ela só servia para vender o corpo ali, mas ninguém deu valor nela. Talvez alguns homens procurassem ela só no momento para ter prazer, mas ela estava em Jericó. E a Bíblia diz que esses homens chegaram até essa cidade, e ela então descobriu que eles vieram e iam acabar realmente com a cidade. E ela falou que já tinha ouvido falar do Deus de Israel, que certa vez, olha, eu até ouvi falar certa vez que esse povo saiu do Egito, e quando eles passaram pelo Mar Vermelho, o seu Deus abriu o mar para eles passarem. Esse Deus Deus é poderoso demais. Esse Deus Deus realmente, vamos falar assim, é um Deus verdadeiro, é um Deus que eu ouvi falar, mas eu quero conhecer Ele mais. Eu tenho interesse em descobrir mais coisas desse Deus. E acontece que os espias, estando na casa lá, de repente, o rei daquela cidade, ele teve informações que havia homens que estavam em Jericó, que tinham intenção de destruir Jericó. Então ele envia lá homens para poder capturar os espias. Só que de repente ela esconde esses 2 homens no telhado e fala: eles realmente vieram até mim, mas eu não sabia do que se tratava, quem eram eles, e eu creio que eles devem estar bem longe daqui. Eles já foram embora. Se vocês andarem bem rápido aí, eu creio que vocês têm condição de alcançá-los. E a Bíblia nos diz então, irmãos, que eles saíram e de repente ela volta a conversar com eles, e ela expõe para eles praticamente o meio que tem na cidade, e ela fala assim: olha, ela faltou falar assim: eu vivo na miséria aqui, vocês estão vendo a miséria que eu vivo? Olha a situação da minha casa, olha aqui, eu não tenho praticamente nada para comer.
Mas acontece, assim como eu estou agindo de beneficência com vocês, age também com a minha família. Salva a minha casa aqui, pelo menos a minha família. Tem misericórdia do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu sei que vivemos aqui em uma cidade onde que abomina o pecado, onde que as pessoas não temem o seu Deus, mas eu temo o seu Deus. Tem misericórdia de mim e da minha família. Salva a minha família. Por favor, poupe a minha vida e da minha família. Não destrua eles com os outros. Porque eu amo meu pai, eu amo minha mãe. E eu quero que eles sejam salvos. Eu quero que nenhum mal aconteça com eles. Eu aqui estou arriscando a minha vida. Porque se o povo me pegar aqui, vão me matar. Mas eu tenho interesse que a minha família seja salva. Eu quero lutar pela minha família. Aleluia. Ela nos mostra o papel de uma verdadeira guerreira. Ela não importou uma circunstância que podia ocorrer com ela, irmãs. Ela não preocupou somente com ela, porque se fosse talvez uma mulher egocêntrica, ela tinha até falado assim: olha, vamos esperar escurecer e nós vamos embora. Eu vou embora com vocês, eu vou fugir daqui porque eu sei que vai ter uma destruição. Mas ela pensou na sua família. Ela lutou a favor da sua família, irmãos. Ela não desistiu da família. E a Bíblia nos diz que os Espíritos falou assim: olha, nós vamos fazer então um negócio com você, Rabi. Eu vou te dar aqui um cordão de escarlata. Que cor é escarlata, irmãos? Os irmãos sabem? Escarlata é uma cor vermelha. Você coloca na janela, porque está simbolizando o vermelho. E se os irmãos olharem no livro de Êxodo, capítulo 14, irmãos, lá nos fala certa vez, quando Deus enviou algumas pragas lá no Egito para libertar o teu povo, Deus falou assim: olha, é o seguinte, Moisés, fala com o povo lá que pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da casa, porque ali o destruidor não vai entrar. E onde que não tiver o selo, onde que não tiver os umbrais, todo o primogênito vai ser morto. Mas onde tiver o sangue, eu vou olhar, porque o sangue é do meu filho Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse sangue representa o sangue do Cordeiro, sem mácula, aleluia, sem pecado, o sangue de Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu! Aleluia! Aleluia! Estou falando agora do cordão de escarlata, vermelho. Olha, Rabi, coloca na janela, marca na janela, marca lá vermelho, porque quando, aleluia, nós vamos chegar na cidade de Jericó, nós vamos olhar e onde tiver um sinal vermelho, nós vamos ver que aquela casa ali pertence ao Deus que tudo pode. Aleluia! Aleluia! E ele disse: olha, Rabi, é para você ficar na casa, Rabi. Não importa o que esteja acontecendo lá, fica na casa. Fica na casa, Rabi. Não importa o barulho que tu vai ouvir, não importa os gritos que tu vai ouvir, Rabi, mas não saia da casa. Aleluia. Não saia da casa. E a Bíblia nos diz então que ela logo automaticamente, os homens saiu e ela pegou o cordão de escarlata e marcou a casa. Havia o sangue na casa. E a Bíblia nos diz então, irmãos, que passados alguns dias, Josué vem com o teu exército e rodeia aquela cidade durante 7 vezes. E um dia, não foi isso, pastor? E os muros caíram e o povo entrou. Mas a casa estava marcada. E de repente ela foi salva, juntamente com os teus. O que eu aprendo, irmãos e irmãs, nesta noite, é que aqueles que têm o selo,
que tem a marca da promessa, que tem a marca do sangue, Deus olha para cima e fala: olha, nessa casa aqui eu não vou tocar não, porque aqui tem um servo meu, aqui tem uma serva minha, aleluia. E quando eu olho a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meu querido e minha querida, você tem a marca de Cristo. E quando você teme a Deus, quando você busca a Deus, não importa o que esteja acontecendo lá fora, lute pela sua família. Glória a Deus, aleluia. Não deixa o diabo entrar na tua casa. Não deixa o diabo agir na tua casa. Você tem o sangue da promessa. E o diabo entra devagarzinho, irmãos. Ele age devagarzinho, mas nós temos que persistir na presença de Deus. Nós temos que crer que o nosso Deus pode todas as coisas, que o nosso Deus pode restaurar casamento, que o nosso Deus pode trazer os nossos filhos e filhas de volta. Aí o nosso Deus pode mudar todas as coisas. Aleluia, é verdade. Nós temos o sangue. Deus vai lá e fala assim: olha, aleluia, o sangue do meu filho, ele é especial para mim, a casa dele é especial para mim, a casa dela é especial para mim. Aleluia. Aleluia. E você é mais do que a água aqui, ó. Deus vai fazer pessoa de pessoas. Era uma prostituta, alguém que não tinha nenhum valor para as pessoas, mas Deus contemplou o coração daquela mulher, o amor que ela tinha pela tua família. E eu sei que nessa noite estou falando com pessoas que amam os teus. Lute pela tua família. Olha para ver como está o teu lar nessa noite, meu querido e minha querida. Vê o que tem acontecido nos últimos dias. Em muitos lares tem acontecido uma frieza, pastor, tão grande. O diabo é sutil. Ele entra devagarzinho, coloca frieza nos casais. Tem hora que o homem não chega para a mulher, não fala mais, não faz uma declaração mais de amor. A mulher também, da mesma forma, não faz uma declaração de amor mais. Ficou aquela coisa monótona. Não se tocam mais. Os filhos, às vezes, não obedecem mais os pais. Perderam aquela autoridade. Eu não sei como o diabo tem agido no seu lar. Mas nesta noite eu creio que Deus vai abrir a tua mente. Mas lute pelo teu lar, não desista. Está difícil? Mas olha para Deus, Ele pode mudar, mesmo que esteja acontecendo tudo lá fora, mas olha para dentro do teu lar, não saia da tua casa. Aleluia. Decalasco, decovanaragaia, andarai, decovanasco, decovanaragaia. Aleluia. O nosso Deus pode todas as coisas, pode mudar. O nosso Deus restaura, irmãos. Certa vez estava ministrando na igreja que o homem estava com o casamento todo arruinado, mas Deus restaurou, Deus mudou, porque Ele creu. E eu tenho certeza que você também tem essa fé para poder pedir a Deus para entrar com a providência no teu lar, para não deixar o seu lar ser destruído, esmagado, porque o diabo quer realmente fazer separação entre você e o marido, porque nós vemos que nós podemos ter guerra lá fora, podemos sim. Podemos, mas na nossa casa, como eu disse aqui no início, é onde que o cansado busca refrigério, onde que ele procura paz, alegria. E nós temos visto lares dessas formas hoje. Sem escandalizar, mas existem muitos lares evangélicos também que estão sendo bombardeados, porque as pessoas não estão vigiando mais. Tem pastores aí que vão para a igreja de mão dadas, os dois juntos, mas lá na frente, de repente, o pastor solta a mão da mulher. Vive de aparência. Casamento de aparência, irmãos. Mas como que o diabo tem agido, eu não sei. Aleluia. Como que está a sua vida? Como que está o teu lar hoje? Aleluia. Mas eu sei que Deus está falando contigo, porque eu estou sentindo a presença do Altíssimo aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Talvez você está aqui, mas quanto tempo você não faz uma declaração do seu amado, ou para a sua amada, ou para o seu filho? Aleluia. Aleluia.
Você tem que preocupar com a sua casa, meu irmão, minha irmã. Não importa lá fora o que esteja acontecendo com a casa de Beltrano, Ciclano, mas olha para a tua família. A Bíblia diz assim, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé, e é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio, é pior do que o macameiro, o cachaceiro, é pior do que aquele excomungado. Aleluia. Você tem que cuidar. Deus te deu uma família, cuida dela, porque um dia você irá dar conta. Tem tantas pessoas que não têm mais afeto com os filhos, tratam de qualquer jeito, vai menino, sai para lá. Talvez nem dá um carinho no filho e na filha. Como que está a tua casa, minha querida? Eu sei que tem a marca da promessa, tem a marca de Cristo, mas quais têm sido os frutos realmente dos nossos lares hoje? Será que podemos deitar com a consciência tranquila, irmãos? Ou será que existe alguma coisa que nos incomoda lá dentro, que podemos fazer melhor, que podemos mudar os nossos hábitos? Nós temos que muitos têm deixado tantas coisas entrar nos lares. Talvez tem lares que o marido não tem mais tempo com a mulher, com os filhos, porque existe um aparelho chamado televisão, que tira a visão dos casais, dos filhos, da família. Muitas pessoas já hoje não sentam mais numa mesa para almoçar, para jantar, para conversar com os filhos, mas sentam em frente para a televisão e comem ali, não falam mais nada um com o outro, irmãos. A estratégia do diabo. Quem sabe temos casais que não moram mais juntos, e o lar está caindo, está despedaçando. Se olhar talvez alguns lares, olhamos vendo assim, ó, um buraco na parede, um buraco espiritual. Nós temos que fechar, temos que rebocar, temos que restaurar. E Deus é tão misericordioso, porque Ele nos avisa antes, Ele nos dá a ilustração para que possamos mudar os nossos lares. Raabe, ela preocupou, ela queria a salvação dos teus, ela não queria esforços. O que nós temos feito realmente para que a nossa família seja salva? Como tem sido os nossos exemplos? Será que realmente temos agido como servo de Deus no nosso lar? Porque é fácil demais ir para a igreja, dar glória a Deus, pular, adorar, mas em casa a nossa família, será que temos sido espelho para os nossos filhos? Tem um testemunho que diz que certa vez, vou falar assim, um irmão faleceu e tal, está na igreja lá, fazendo o culto fúnebre, e de repente o pastor, o nosso irmão era um ótimo dizimista, o nosso irmão constantemente estava na igreja, o nosso irmão fazia visitas, e de repente a mulher do defunto, deu um toquinho no filho, o filho, dá uma olhadinha no caixão lá, vê se está falando realmente de seu pai. Irmãos, é um alerta para nós. Como tem sido a nossa vida no nosso lar? Nós temos sido cristãos? Nós temos realmente sido servos de Deus? Nós temos preocupado com o nosso lar, com a nossa criação, com nossos filhos? Temos dado exemplos para eles, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento? Ou será que temos sido fracassados no nosso lar? Como você tem agido? Como nós temos agido? Será que temos preocupado com a salvação dos nossos? Será que temos pregado no nosso lar, ensinado para a esposa, para filhos, como andar na presença de Deus? Ou será que temos dado mais lugar para notar uma dessas músicas que está acontecendo aí? Tem filho de crente aí, irmãos, que às vezes não sabe cantar um louvor, mas sabe cantar uma música do mundo. Mas por que será? Talvez o exemplo está na casa lá. Na hora do culto é uma bênção, mas daqui de casa, só misericórdia de Deus. E nós temos que esforçar, irmãos, amar a nossa família, o nosso lar, e declarar assim: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como Josué disse, nós temos que lutar, batalhar, investir na nossa família.
preocupar realmente com os nossos, depositar, para que possamos, na hora de sacar, nós temos lá o dinheiro. Raabe nos demonstra uma mulher rejeitada, irmãos. Não era como eu, como você. Talvez não tinha nem cultura. Vivia ali, vendendo o seu próprio corpo. Mas ela tinha uma visão, ela ouviu falar de Deus, ela queria mudar. E quando nós conhecemos a Deus, automaticamente nós temos que mudar a nossa conduta. É por isso que a Bíblia nos diz assim, ó, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos que amar verdadeiramente a nossa família. Raabe demonstrou isso. Uma mulher que vivia, olha, nem serva de Deus era ainda, vivia lá em Jericó, onde tinha muitos deuses, mas ela um dia teve um encontro com esse Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz que quando foi destruída a cidade de Jericó, ela foi habitar junto com o povo de Israel. Os costumes que ela aprendeu outrora foram todos esquecidos, lançados no mar do esquecimento. A conduta dela foi completamente diferente. Ela casou com um homem, e tanto é que, se formos olhar a genealogia, nós vemos que praticamente ela tem parte aí com Jesus Cristo, não é, pastor? No livro de Hebreus, capítulo 11, cita a história de Raabe, como se vamos ver, uma prostituta reconhecida pelos heróis da fé, uma mulher que lutou pela família, uma mulher que não vivia esforços, não olhou para aqueles problemas, ela arriscou a sua própria vida para que a família fosse salva. E nós temos que lutar, irmãos, lutar pelo nosso casamento, lutar pela criação dos nossos filhos, lutar para que possamos ser realmente servos do Deus Altíssimo. Não importar com a circunstância, não importar com os problemas que podem vir sobre as nossas vidas, mas não podemos negar a fé, não podemos deixar de crer nesse Deus, porque Ele está operando hoje constantemente, Ele está agindo hoje, Ele está mudando vidas hoje, Ele está mudando histórias hoje, Ele está agindo hoje, irmãos, no nosso meio. Ele está aqui hoje, mudando o coração de muitas pessoas. Eu tenho certeza que a visão de Deus está abrindo a tua mente. Glória a Deus. E quando nós convidamos a Ele para entrar no nosso lar, as crises, com Ele nós conseguimos vencer qualquer que seja a adversidade, porque Ele se preocupa com os teus. Ele muda o quadro, irmãos. Se formos olhar no texto, que Deus mudou a vida de uma mulher, porque Deus se preocupa com os lares. A Bíblia nos diz no livro de 2 Reis, capítulo 4, como que Deus agiu naquela família, irmãos. A Bíblia nos diz que a mulher perdeu o marido, e agora? Cheio de dívidas. Mas a Bíblia nos fala que Deus, Ele envia recursos sobrenaturais. Ele age de uma forma inesperada, sobrenatural na sua vida, na minha vida, para demonstrar que Ele é Deus e que Ele preocupa com a família. Aquela mulher, eu creio que ela nem dormia mais, porque a aflição dela era grande, não tinha nada. Então o profeta chega na casa dela e fala assim: declara-me aí o que tu tem na tua casa. E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma pequena botija de azeite. Mas Deus se preocupa, irmão, porque Deus enviou um profeta lá, e era uma mulher das filhas do profeta. É uma mulher que eu creio que andava para ele Deus. Talvez ela chorava e clamava a Deus: Deus, eu não tenho nada na minha casa, aqui só um pouquinho de azeite, mas eu sei que o Senhor pode enviar um recurso sobrenatural. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Os credores estão querendo levar meu filho, estão querendo acabar com o meu lar, mas eu estou preocupado com o meu lar, porque eu não quero ver meus filhos mais, eu não quero ver meus filhos sendo levados por escravo. Ela olhou para o seu lar, para aquelas dificuldades, mas ela olhou para Deus, irmãos. E o profeta chega: é o seguinte, mulher, você vai arrumar muitos vasos, vazios e não cheios, pode emprestar, porque eu vim aqui porque Deus mandou, porque Deus tem algo a fazer na sua vida. Deus quer restaurar, Deus quer restaurar o teu lar, Deus quer mudar o teu quadro, mulher, porque a Bíblia diz que o choro de uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você tem chorado, mulher, mas existe alguém na sua que preocupa contigo, alguém na sua que
E a Bíblia nos diz que ela pega o vaso, entrou para o quarto conforme o profeta disse. Ela criou um profeta, irmãos. Eu estou aqui essa como um profeta de Deus para falar o teu coração. Se tu crê, Deus vai fazer algo na tua vida. Deus vai agir no teu casamento. Deus vai agir no teu lar. Porque é Deus. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Não desista. Está difícil a luta, está apertada. Não desista. Olhe para o teu lado, fecha a tua porta e ore a Deus, porque Deus cumpra. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Aquela mulher então fecha a porta. Então ela diz assim: filho, me dá o vaso aí. Colocou um pouquinho. Filho, mais outro vaso. E foi colocando. Filho, mais vaso. E foi colocando. E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Foi enchendo, aleluia. Foi enchendo de azeite aqueles vasos. Foi enchendo 1, 2, 3, 4, 5. E foi enchendo cada vez mais. Eu imagino o coração daquela mulher, pastor. Realmente esse Deus age mesmo. Realmente esse Deus, Ele é poderoso mesmo. Realmente esse Deus, Ele restaura mesmo. Realmente esse Deus, Ele faz milagre. Ele age, Ele toca, Ele muda a situação. Aleluia. Aleluia. O profeta foi ousado, irmãos. Nós temos que ter ousadia nas coisas de Deus. Nós não podemos brincar, temos que crer que Ele existe. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6, se não me engano, diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Ele é aquele que age na vida daqueles que o buscam. E ela encheu de azeite os vasos. Filho, me dá mais um vaso. Aí acabou. E o azeite parou. E o profeta disse: olha, mulher, paga as suas dívidas todas e vive agora para frente. Fica tranquila, não esquenta mais a cabeça, porque esse azeite vai dar para você. Aleluia. Deus se preocupa com os lares. Eu não sei como que está o seu lar, meu querido e minha querida, mas Deus conhece. E eu tenho certeza que precisando da restauração, Deus vai agir, Deus vai mudar. Vai acontecer alguma coisa no seu lar, você vai ver. Se você tem fé, você vai ver. Olha, realmente Deus mudou o meu lar. Meu casamento estava na beira. Os meus filhos não queriam mais saber de nada. A minha porta de emprego estava fechada. Mas Deus age. Deus se preocupa com os teus. É por isso que dizia Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas Deus se preocupou contigo, com o teu lar. E Deus vai agir. Eu tenho certeza que Deus já está agindo agora a seu favor. Eu tenho certeza que Deus está mudando alguma coisa na sua casa para melhor, através da tua fé, minha querida, através da tua persistência com as coisas de Deus, através do amor pela tua família. Não desista, eu só falo isso nessa noite. Não desista, não abandone. Continue na presença de Deus. Continue com o selo da promessa. Continue com as marcas de Cristo, porque Ele é misericordioso para agir. Eu tenho certeza que Raabe era uma mulher, como eu disse, que serviu outros deuses. Mas você serve um Deus vivo. Você serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você serve um Deus que pode todas as coisas. E você é mais do que vencedor. Amém, irmãos? Amém. Lute pela sua família. Não deixe o diabo agir. Porque alguns falam que a nossa luta é contra a carne e sangue, mas contra os principados. Mas também o apóstolo Paulo nos fala assim: olha, as nossas armas não são armas dessas milícias, mas são armas capazes de destruir fortalezas. Através da oração, do jejum, ocorrem grandes coisas. Lute pelos teus. Não desista nunca. Não importe com as consequências.
Mas saiba que Deus está contigo. Você não está só nessa peleja. Existe um general das 5 estrelas que te ama e que está contigo. Como diz a palavra do Senhor, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos podem te abandonar, mas Deus nunca te abandona. Todos podem te esquecer, mas Deus nunca esquece de ti. Porque foi um preço muito caro que foi pago pela sua vida. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu posso orar, irmão?